E aí, pessoas, tudo bem? O vídeo a seguir é um corte dessa mentoria que eu estou desenvolvendo, então se você quiser ter acesso à aula completa, entre aqui no link da descrição para visualizar essa aula completa e ser abençoado por todo esse conteúdo. Se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça também de deixar o seu gostei nesse vídeo, comentar o que você achou e compartilhar com outras pessoas que também se interessam por esse conteúdo, tá bom? Aproveita esse vídeo, abraço! Mas eu quero agora te mostrar que o início do pecado teve essa origem na humanidade nesse texto que nós lemos. Mas o pecado ele começou antes disso. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Agora, abra a sua Bíblia em Isaías 14. Isaías 14, do versículo 12 ao 14. Por que eu disse que o pecado ele começa antes de Adão e Eva? Porque esses dois textos que nós lemos aqui, eles são referentes a Satanás. O texto de Ezequiel, a palavra do Senhor fala que é um lamento contra o rei de Tiro. E sim, de fato, Ezequiel estava profetizando contra o rei de Tiro. Só que olha como Deus ele é sábio. Ele pegou uma pessoa que tinha as características perfeitas para receber uma profecia que era contra ele, mas que também era uma profecia sendo declarada contra Satanás. Então esses dois textos que nós lemos está fazendo referência à realidade da eternidade, ao que aconteceu antes da queda humana. Teve uma queda de um anjo, um querubim, que era formoso, que ele era aferidor de medidas, que ele era a imagem da perfeição. Deus criou ele para ser essa imagem da perfeição. Deus criou ele adornado. Ele era referência no céu. Ele era um dos cargos mais elevados em questão de hierarquia no céu. Só que Lúcifer, o luzeiro, ele teve dentro de si a maldade, teve nele o aumento de iniquidade. O que aconteceu? Era como se literalmente ele tivesse inveja de Deus. Por que eu digo é como se fosse? Porque esses sentimentos são mais humanos. Então não é bem assim que acontece com os seres espirituais. Mas para nós entendermos é dessa forma que aconteceu, tá? Ele teve inveja de Deus. Ele teve inveja dos anjos que voavam acima de Deus. E ele teve no seu coração o orgulho, a soberba. Então começou nele esse sentimento de querer ser maior do que Deus. Esse sentimento, esse desejo, essa vontade de estabelecer um trono acima do trono de Deus, como nós lemos no texto de Isaías. Então ele quis construir para si um império que sobressaísse acima do governo de Deus. Então ele quis tirar Deus do centro do céu, quis tirar Deus do centro da eternidade e se colocar no centro. Lembra que eu falei que a raiz do pecado, todas as vezes em que nós pecamos, nós estamos tirando Deus do centro e nos colocando? E lembra que eu também falei que quando nós pecamos, estamos reproduzindo o caráter de Lúcifer? Pois é, ele teve esse desejo, ele teve o desejo de tirar Deus do centro e se colocar no centro. Só que por isso ele acabou caindo e foi lançado para fora da eternidade, para fora do reino de Deus. E aí sim ele viu a humanidade sendo criada à imagem e semelhança de Deus e ele não conseguiu ficar contido. Ele quis reproduzir em nós o mesmo caráter dele. Ele falou, bom, já que eu fiz isso e eu caí, eu quero que o humano também perca a glória de Deus. Eu quero que o humano também perca a presença de Deus. Eu quero que ele que está tendo esse privilégio de ter comunhão com o seu Criador na viração dos dias, não tenha mais, porque eu pequei e fui afastado. Então eu também quero que ele peque e seja afastado da presença de Deus. Olha que coisa séria. Então todas as vezes em que nós pecamos, nós estamos permitindo com que Satanás reproduza em nós o seu caráter.